E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer o download e instalar o Solus OS. É um sistema operacional bem interessante que acabou aí passando por momentos de turbulência nos últimos tempos, com mudança de comando, pessoas no desenvolvimento, mas a partir desse projeto surgiram coisas bem legais, como o Bud Desktop, que é a principal interface aqui do projeto. Então, para a gente baixar ele, nós vamos até o site aqui, ó, getsolus.us. E a gente vem aqui em download depois. Apesar do Bud Desktop ser o principal, como você pode ver aqui, existem sim versões do Solus com outras interfaces, caso você prefira. O Solus Gnome, tem o Solus Mate, tem o Solus com o KDE Plasma. O Solus não é uma distribuição baseada em nenhuma outra, ela é feita, né, from scratch. E ela tem o seu próprio gerenciador de pacotes também. Então, se você está querendo, de repente, sair um pouco desse mundo um pouco mais comum de Ubuntu, Fedora, Arch, alguma coisa nesse sentido, pode ser aqui uma parada para você. A gente vai baixar a versão principal, clicando aqui em download. O download aqui tem cerca de 1,8 mais ou menos GB de tamanho, então vai depender um pouco da sua internet, o quanto tempo vai demorar para baixar. E depois que baixar, você cria um pendrive bootável e tal, como a gente já mostrou aqui no canal como fazer. Eu vou mostrar para vocês a instalação a partir de uma máquina virtual. Eu já estou com o Gnome Boxes aqui atrás para a gente fazer esse teste. Eu vou criar uma máquina virtual nova utilizando a ISO que eu baixei aqui do Solus OS 4.3 na versão Bud. Eu vou abrir e aqui no caso do VirtualBox eu simplesmente vou colocar algumas configurações que eu acho que fazem sentido, uns 4 GB aqui, talvez uns 120 GB de armazenamento, tipo um SSD, né? Assim dá pra gente instalar bastante coisa. A gente cria a VM, eu vou colocar lá em tela cheia. A partir daqui o processo de instalação é basicamente o mesmo que você teria no seu computador. A gente tem duas opções, uma para startar o Solus e a outra para bootar diretamente de um disco que você já tenha, de repente algum outro sistema operacional. Geralmente a gente vai na primeira opção aqui se a intenção é instalar o sistema de verdade. E ele vai carregar no modo live, onde a gente pode fazer alguns testes e ver se o Solus está funcionando no nosso computador, ou se o nosso computador está funcionando com o Solus, se a internet está funcionando, se a resolução está funcionando legal, né? Se os drivers estão ok. E essa aqui já é a área de trabalho dele. Você pode ver que ele é bem bonitinho, tem um menu aqui embaixo, lembra um pouco o Windows, tem essa barra lateral que lembra um pouco o Mac também, se for ver os íconezinhos aqui embaixo e tal. A gente já tem vídeo a respeito do Solus, uma review dele lá no canal de Linux, então você pode conferir se quiser. E clicando aqui ó, nesse Launch Install OS, que é esse íconezinho com uma seta, a gente abre o instalador. O instalador ele é bem simples, eu acho ele bom o suficiente, apesar de ter algumas coisas que poderiam ser melhor. Por exemplo, aqui não tem como pesquisar qual é o idioma que você quer, mas tem português também. Clicando nos 3 pontinhos, é só digitar aqui português, ele não pega. Então, vamos descendo até o P aqui, vai ter português Brasil. A gente dá um Next. Aqui ele pode encontrar sua localização automaticamente, mas você pode dizer você mesmo, clicando em Next aqui, apontando onde você está. Na verdade é do próximo passo que você vai ver. Aqui a gente define o teclado, dá para testar ele aqui embaixo para ver se está dando para fazer os acentos e tal. Beleza. Next, e aqui a gente aponta onde a gente está no mundo por questão de fuso horário, né? Então a gente coloca aqui São Paulo, por exemplo, no meu caso, não que eu esteja em São Paulo, mas o fuso horário é o mesmo, então funciona para mim. Next. Aqui a gente define qual o disco que nós vamos utilizar para a instalação. O modo automático é o mais simples, é o que talvez você devesse utilizar aí para simplesmente ter o Solus instalado no seu computador, mas você também pode modificar as partições manualmente se quiser, clicando aqui e aí colocando em Next, aí você vai ter que criar as partições. Nesse caso é um disco de máquina virtual, então ele não está nem particionado ainda, é melhor a gente utilizar o modo automático. Então vamos no modo automático aqui. Podemos utilizar LVM para instalação, podemos também encriptar a nossa instalação, utilizando uma senha aqui e o LVM. Se você não ativar o LVM, não tem como encriptar o disco, infelizmente. Não é o caso de todas as distribuições, mas é o caso do Solus em particular. Eu não vou encriptar nada e também não vou utilizar LVM, vou usar o método mais tradicional possível. E Next mais uma vez. Aqui a gente define o hostname da nossa máquina, nesse caso aqui, qual vai ser o nome do computador na rede. Acho que se você quiser chamar ele de Solus-OS, Solus OS, Soluços, parece, né? Você pode.
E também você pode definir se quer ou não instalar o bootloader, o que é uma coisa definitivamente importante, senão o seu computador não vai bootar. E aí você escolhe em qual unidade ele vai instalar o bootloader. Nesse caso eu só tenho uma unidade e ele vai utilizar especificamente essa. Caso você crie partições ou tenha mais de um disco, pode ser interessante escolher o que você preferir, que de repente o disco onde você vai instalar o sistema de verdade. Nesse caso aqui é mais um Next simplesmente. Instalar Linux está ficando muito fácil, né, nos últimos tempos. Aqui a gente define um username e o username é diferente do nome que aparece na sua conta. O nome que aparece na sua conta é aqui embaixo. Ele pode ter maiúsculo, de preferência aqui em username você não vai colocar letras maiúsculas. Em password você coloca alguma coisa que faça sentido aí para você. Embaixo tem que repetir ele mais uma vez. Como é o único usuário que a gente tem, esse usuário vai ter poderes administrativos. Depois que a gente tiver criado um usuário, dá para criar outro sem esses poderes administrativos. O que é esses poderes administrativos? Basicamente, poder fazer tarefas administrativas no sistema, como instalar atualizações, gerir pacotes e coisas assim. Em outras palavras, no mundo Linux seria o usuário que é capaz de utilizar o sudo, por exemplo, sem ser o root, para poder fazer essas tarefas. A gente cria esse usuário e adiciona. Eu acho um pouco zoado essa forma com que ele funciona, mas enfim, se quiser adicionar outro usuário, aí você clica em Add e aí você tem a opção de ativar e desativar essa opção de, enfim, um usuário com poderes administrativos ou não. Mas em tese, tudo que você precisa é de um único usuário. Nesse caso aqui a gente dá um Next e aí você tem um resuminho das opções que você fez, olha só. As configurações de linguagem e idioma, como que vai ser a instalação. Repara aqui que ele vai criar uma partição de swap de 4 GB. Isso aqui é tudo automático. Você pode fazer o tamanho que você quisesse lá no modo manual. Também aqui ele mostra o usuário que a gente decidiu criar e também qual vai ser o hostname do sistema, solos-os nesse caso. E aí é só clicar em install, confirmando. Ele informa ali que pode gerar perda de dados, afinal de contas você está formatando o seu SSD, o seu HD, o seu computador. Então é bom ficar ligado nisso. De repente faz um backup aí antes de começar a fazer as coisas, se for o caso. Mas aí é só esperar. E a instalação dos solos costuma ser bem rapidinha. Aqui não tem nenhuma tela que aparece aqui nem nada, infelizmente. Perderam a oportunidade de colocar alguma coisa nesse sentido, né? Mas é isso aí, agora a gente só aguarda. E uma vez que a instalação esteja terminada, ele vai te dizer que você pode restartar o seu computador e pronto. Você fez a instalação aí do Solus OS. Meus parabéns. Aí chegamos na tela de login, então a gente coloca a senha que definimos lá na instalação para poder logar aqui no desktop. E tá aí, chegamos ao desktop, Solus OS instalado com sucesso. Repara que o ícone de instalação continua aqui, mas agora ele se torna o ícone da loja de aplicativos, que a gente vai conhecer mais no próximo vídeo aqui do Linux Clips. Então se inscreve aí para não perder e eu te vejo lá.